Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Sejam bem-vindos ao canal do NEP Paulo de Tarso. Estamos aqui de volta para mais um estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Abraçando aqui os amigos presentes, encarnados, desencarnados, né? Sintam-se todos envolvidos, sintamos-nos todos envolvidos pela presença amorosa de Jesus. Também o nosso caloroso abraço àqueles que nos acompanham de casa, dos seus lares, que estejamos todos sintonizados numa mesma busca, no mesmo ideal. Como vocês têm acompanhado aí, nós estamos analisando há algumas semanas já a passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26 de Mateus. Nós começamos aqui no versículo... Peraí que eu tirei o marcador aqui. Nós começamos no versículo 20. Deixa eu achar aqui o marcador de novo. Mateus, Marcos... Mateus 16, Mateus 26. Aqui está. Então, nós havíamos começado no versículo 20, e a ideia é que nós iremos até o versículo de número 29. Na semana passada, a gente desenvolveu o de número 23, e hoje nós vamos para o verso de número 24. Vou ler aqui o da semana anterior, para a gente poder recapitular, e também já o de hoje, para podermos nos preparar aqui para o estudo. Então, na versão de João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, e ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Esse foi o versículo que nós trabalhamos. E aí, já passando para o de hoje, em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Vou ler aqui também a versão do Haroldo. Ele diz assim: o Filho do Homem vai ser entregue. Ele coloca entre chaves, né? Que não é uma expressão que está explicitamente no texto, mas está implícito aqui na ideia, né? na mensagem. Conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. Então, esse é o nosso verso de hoje, mas como nós ordinariamente fazemos aqui, vamos relembrar um pouquinho do que nós conversamos na semana passada. Quem se recorda dos principais pontos que nós trabalhamos? Pode falar, manda ver. Eu lembro que a gente começou uma contextualização falando sobre a festa de Páscoa, né, o que ela representa. Cada alimento ali tinha uma simbologia relacionada ao êxodo. E umas coisas que mais marcantes dessa parte foi justamente a questão do alimento, né, que tem tanto a parte azeda do alimento, como também, acho que era amarga do alimento, como também aquela doce. Né? Então, quando a gente, nas relações humanas, a gente tem essa troca com o outro no momento da refeição, a gente tem tanto passa para o outro essa parte amarga, como a parte doce. Sim. Mas também é isso que acaba também nos nutrindo, né? Isso que acaba nos envolvendo, permitindo a gente conhecer o outro. Então, no banquete das relações humanas, né, digamos, na comunhão das relações humanas, tanto haveremos de provar o amargo quanto o doce, e muitas das vezes esse amargo acabará por vir de corações que não são próximos. Seja o amargo na forma de uma incompreensão, por exemplo, na forma de uma ingratidão, às vezes até uma traição de um coração que era muito querido, muito estimado, e que envereda por outros caminhos, por outras sendas, e acaba nos prejudicando conscientemente. Então, é da natureza humana ainda facearmos esse tipo de acontecimento. Não que isso esteja pré-determinado, é um tema que nós temos ao longo de todo estudo, né? A inexistência de um determinismo quanto ao mal, quanto à queda
ao equívoco, não há um determinismo nesse sentido, há uma probabilidade maior ou menor a depender do grau de maturidade, de evolução dos espíritos envolvidos. Mas o que ficou expresso para nós, o que Jesus quis também demonstrar, é que quem toma bem, muitas das vezes, ao longo de várias encarnações, né, dizemos, ao longo do processo, ele ainda vai acabar faceando esse amargor nas relações humanas. Amargor que começa na simples incompreensão. Então, muitos corações que entram numa senda de progresso, de renovação, de mudança de hábitos, de valores, de conduta, esse indivíduo não vai ser, com frequência, compreendido por companheiros, por pessoas que lhe eram próximas, que ficaram ainda numa outra perspectiva, dentro de outro horizonte de buscas. Um exemplo que nós temos disso é o próprio Saulo de Tarso. Quando a sua conversão, basicamente ele teve que renovar todo o seu quadro de amizades. Dos amigos antigos não ficou ninguém, nem o seu pai. Então, ele teve que renovar quase que integralmente o seu quadro de relações, e isso foi, naturalmente, muito amargo, muito doloroso, né? Dentro dessa mudança de perspectiva. Mas aí também a postura de Jesus em lidar com isso. Então, a gente refletiu sobre o versículo anterior, sobre aquele acontecimento, em duas perspectivas principais. Tanto para que não sejamos nós Judas, no sentido de recapitular essa ingratidão, essa indiferença, às vezes até o ato realmente infeliz para com aquele que nos era próximo, né? Um ato de má fé, uma conduta que não seja nobre. Então, tanto para não repetirmos essa condição, ou esse arquétipo, essa postura arquetípica de Judas, como também para aprendermos com Jesus como lidar quando nós formos, ou quando encontrarmos essa postura em nossos caminhos. Quando alguém agir assim para conosco, lembrarmos do exemplo de Jesus em lidando com o caso, em lidando com isso. Então, a gente falou essencialmente disso, e aí mencionamos que essa expressão, a descrição dessa cena, aquele que mete comigo a mão na tigela, é basicamente uma expressão meio que idiomática daquele contexto, que representa intimidade, proximidade. Então, aquele que mete comigo a mão na tigela é o que me é próximo, aquele coração que me é próximo. E é muitas vezes daí que virá a postura desafiadora com a qual eu terei de lidar. Da ingratidão, ou da traição, ou mesmo da indiferença, da incompreensão. Certo quanto a esses pontos? Alguma coisa a mais ficou faltando? Ou que ficou em aberto? Eu acho que em linhas gerais foi isso. Então, vamos ao nosso versículo de hoje. Vou ler de novo aqui. Em verdade, o Filho do Homem vai. É interessante que o João Ferreira de Almeida ele não complementa, né? Porque realmente, quando você vê o texto no grego, parece que ficou faltando uma parte, ficou uma lacuna ali. Mas isso é até comum no texto grego, são expressões implícitas, que complementam o sentido do texto. Então, um caso conhecido do Evangelho, que a palavra não está lá, mas que ela foi incluída depois, né, pelos tradutores e tudo mais, é aquele assim, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Se você vai no texto, está que a vossa esquerda não saiba o que dê a vossa direita. Não tem mão ali. Mas subentende-se que esse termo é o que encaixa nessa frase. Da mesma forma que, e o Filho do Homem vai o quê? Né? Aí o Haroldo até põe entre chaves, ser entregue. É uma ideia de que ele está cumprindo alguma coisa, que ele está indo para o destino que ele apontava, ele já vinha falando sobre isso. Então, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas, ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E aí? Por onde a gente começa a destrinchar
este versículo de hoje? É o mesmo contexto assim, do escândalo, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele que fizer parte dele. Sem dúvidas, há aí um paralelo, né, entre essa fala aqui e aquela outra fala mais conhecida até de Jesus. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Fala essa, inclusive, foi comentada por Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, diga lá. Não, eu ia falar assim que há um elemento-chave aqui que norteia o estudo de toda a passagem, ou de todo esse versículo. Eu acho que é sobre ele, ou em torno dele, que a gente precisa primeiramente debruçar, para que então ele abra para nós os horizontes de reflexão aqui em torno do versículo. Qual que é, na visão de vocês, qual que seria esse termo? O que eu tinha pensado, não sei se seria isso, é que quando falou a mulher seria que ele não houvesse nascido, eu fiquei pensando no nosso planejamento reencarnatório, e que a gente não regride, pode estacionar, mas a gente pode também se endividar. Sim. Então, nesse sentido de, às vezes, aquela encarnação, na verdade, ele só desceu no sentido de endividar, né? Então, nesse sentido. Entre aspas, perdida, né? A gente pode lembrar o caso aqui do Carlos Clenninger no livro Renúncia, que basicamente atesta um pouco disso, ou demonstra um pouco disso. Embora não exista regressão, há ali uma complicação, né? Um aprofundamento da complexidade dos resgates por vindouros. Mas o coração aqui do versículo, para a gente poder entender toda a sua dimensão, é essa expressãozinha aqui, que é muito importante também no contexto do Evangelho: Filho do homem. Filho do homem. Não sei se vocês já notaram quantas vezes Jesus se utiliza dessa expressão no Evangelho. E vale a indagação, então, por quê? Por que ele se refere a si mesmo como Filho do homem? Porque tudo indica que ele fala aqui dele próprio. E o Filho do homem vai ser entregue. Está falando na terceira pessoa, está falando como se fosse alguém diferente, mas na verdade é uma referência a ele próprio. E naturalmente há um motivo para ele fazer essa referência, porque essa expressão terá alguma conotação importante que nos cabe alcançar. E a gente vai ver que ela terá múltiplas dimensões. Diga. Seria com relação à personalidade dele encarnada e não ao espírito em si, ao que ele materializou para exemplificar. Então, é a matéria que vai ser entregue, e não a essência, talvez, não sei. Vamos lá, então. Pode já ter alcançado tudo que a gente vai alcançar um dia. Bom, esse é um ponto importante. Então, vamos lá. Entender. De onde vem essa expressão? E aí a gente depois vai trazendo as conotações, as significações espíritas, né, que nós vamos dar a ela. Essa expressão ela é muito presente também no próprio Antigo Testamento. Em hebraico ela significa Ben Adão, literalmente o filho de Adão, ou filho do homem. Daí decorre uma coisa e a outra. Então, Ben Adão é uma expressão muito presente, por exemplo, no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, e em outros livros que compõem o que nós chamamos de Antigo Testamento, que seria a Bíblia hebraica. E muitas das vezes a expressão Ben Adão, ela é utilizada simplesmente com uma conotação, um significado mais básico, assim, elementar. Homem, ser humano. Então, eu vou me referir a alguém, em vez de falar você, filho do homem, né? Vou referir a um ser humano, uma pessoa, me refiro a ele, filho do homem. Era uma expressão idiomática que eles serviam para denotar alguém que era um ser humano, para denotar um ser humano. Então, tem essa significação mais básica, digamos, mais elementar. Por outras vezes, nas Escrituras, essa expressão vai surgir com o intuito de fazer um contraste, um contraponto entre o ser humano e os outros entes da criação, por exemplo, os anjos. Aqui, claro, o Espiritismo vai trazer-nos uma visão diferente em torno dos anjos, mas para a teologia mais clássica, digamos, ou tradicional, os anjos seriam, de fato, seres diferentes na criação
quando em comparação com nós, seres humanos. Sua criação seria diferente. Não passaram pelo mesmo processo que nós, seriam criados lá diretamente por Deus, naquela condição já angélica, ao passo que a criatura humana foi criada de outra forma, como descrita metaforicamente lá no livro de Gênesis. Então, faça o contraponto. Então, diante da grandeza dos anjos, por exemplo, quem és tu, filho do homem? Acho que tem até um salmo aqui, que é o Salmo 8, se não me falha a memória, em que o salmista usa essa expressão filho do homem meio que para assim, falar assim, veja o seu lugar, né, o ser humano, veja bem quem você é assim, diante da criação, tipo, coloque-se no seu lugar, abaixa o facho, né? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Eita, não é. Depois eu procuro aqui qual que é a referência dele. Eu jurava que era no Salmo 8, versículo 9, mas não é. Ah, tá, achei. É no Salmo 8, versículo 4. Diz lá o salmista, né? Que é o homem mortal para que te lembres dele? Falando com Deus, né? O que é a criatura humana para que você se lembre dela? Tipo assim, quem somos nós, né, Pai, para você se lembrar de nós? E o filho do homem para que o visites. Então aqui aparece a expressão filho do homem. Quem é o filho do homem para que Deus se digne a visitá-lo? Então, uma maneira também de exaltar a grandeza dessa misericórdia de Deus, que sendo tão infinito, tão grandioso, ainda assim se preocupa com o filho do homem, com nós, seres humanos, conosco, seres humanos. Essa é uma segunda aplicação da expressão filho do homem, Ben Adam. E aí tem uma terceira, creio que para nós aqui é a mais importante desta noite, e que vai estar associada um pouco do que a Van trouxe aqui, né? Já trazendo uma interpretação mais espírita, o filho do homem como a representar uma espécie de futuro, como uma espécie de referência. Essa versão, digamos assim, está principalmente num texto de Daniel, que é o profeta apocalíptico, né? Assim, ele tem um estilo bem apocalíptico, e aqui apocalíptico é estilo de escrita mesmo, é estilo literário, tá? Não é outra coisa que não é isso, assim. Daniel, ele traz essa referência, deixa eu achá-la aqui, no seu capítulo 7, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos lá. Então, Daniel, ele vai ter uma visão, né? Uma visão mediúnica. E essa perspectiva dele, essa, vamos dizer assim, profecia dele, ela seria muito importante depois na continuidade, né, dos textos bíblicos, da revelação, porque ele meio que prevê esse fim dos tempos. E essa chegada desse filho do homem no fim dos tempos. Ele diz assim, ó, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então, aqui nós estamos entrando numa seara que é muito presente nos estudos teológicos ou das escrituras, que é chamada de escatologia. O que é escatologia? Escatos, do grego, significa últimos, né? E logia, né, significa estudo. Então, escatologia significa o estudo dos últimos tempos, ou do final dos tempos. Então, escatologia, sempre que ouvimos essa palavra, seria esse estudo final dos tempos.
Na teologia tradicional, seria um final dos tempos de fato, né? Fim do projeto Terra, ressurreição, aí vai variar conforme a visão teológica, se é protestante ou se é católico, como é que vai ser o processo aí do juízo final, da escatologia, mas para nós espíritas isso vai ter uma conotação bem diferente. Basta ver o que Kardec comenta sobre o tema, capítulo 17 do livro A Gênese, ele fala ali dessa questão escatológica. Temos muitas falas no Evangelho escatológicas, por exemplo, a parábola do trigo e do joio é uma parábola escatológica. Quando chegar a hora da ceifa, então ela fala de um fim de alguma coisa, de um fim de um ciclo. Acontece que a teologia tradicional entendeu como, de fato, um fim dos tempos aqui, da terra, e aí depois só o céu, né, as bem-aventuranças. Ao passo que a doutrina espírita vai nos mostrar que, em verdade, é o fim somente de um ciclo, de um momento evolutivo da humanidade terrestre. Então, vamos ter várias parábolas escatológicas, falas escatológicas de Jesus, como aquela muito conhecida também da separação dos bodes e das ovelhas, todas falas ditas escatológicas. Só que aqui, o Daniel, ele está falando então que na coordenação, digamos, desse processo, ou dentro da visão que ele teve desse processo, nós não vamos entrar em todos os meandros simbólicos aqui, porque isso demandaria de nós um seminário, mas ele vê esse filho do homem. E esse filho do homem, a quem seria conferido um domínio, um reinado eterno. De modo que essa profecia dele passou a ser uma das muitas chamadas profecias messiânicas, falando desse enviado, então, que viria nos fins dos tempos, para, de fato, implantar e tomar posse do seu reinado eterno conferido a ele por Deus. Então, associou-se aqui esse título, filho do homem, a um título messiânico, a um título do Messias, a uma característica do Messias. E aí, naturalmente, a gente começa a entender melhor o porquê Jesus se refere a si como filho do homem. Vai ter uma série de motivos para isso. Um dos motivos é justamente fazer a amarração com a profecia. Por isso que está dito aqui, ó, voltando lá a Mateus, que eu já perdi aqui, mas está dito lá, como está escrito na profecia, o filho do homem, isso, aquilo. Não especificamente nessa profecia de Daniel está falado sobre a crucificação dele, mas é uma das profecias que fazem parte desse conjunto de descrições da vida de Jesus. E aí ele arroga para si, sem qualquer pretensão, soberba, né? Sem qualquer expressão de vaidade, esse título de Messias. O filho do homem esperado está aqui, ele chegou, né? Assim como em vários outros momentos, a gente vai ver as associações entre a vida dele e o que ele fala com profecias que o apontavam antes. Deixa eu achar aqui de novo. Mateus 26, 24. Como acerca dele está escrito. Então, a gente já conseguiu amarrar agora essa expressão com essa expectativa, com essa questão de Jesus como Messias e que tem uma função, uma missão, uma incumbência na Terra. Quem que vai nos ajudar a entender isso melhor? A doutrina espírita. Porque isso que está lá descrito, tem um reinado eterno, a ele será dado domínio sobre todas as nações, etc, etc. A doutrina espírita deixa isso para nós muito claro quando você lê, por exemplo, um livro como A Caminho da Luz. Você vê, quem que é o Cristo nesse cenário, no palco da vida na Terra? Ele é esse que recebeu a incumbência de legislar, de governar todos os povos e espíritos em evolução em nosso planeta. Então, esse filho do homem, no sentido de espírito que alçou-se a tal ponto que recebe de Deus essa incumbência direta de simplesmente governar todos os povos, todos os espíritos que aqui evoluem. Então, nesse sentido, a expressão filho do homem, ela aponta para um, digamos assim, um ápice de desenvolvimento. Na Terra, ele é, de fato, o Messias.
o mensageiro direto, o enviado de Deus. Isso aponta para a sua função, para a sua missão junto de nós. Fala, portanto, da natureza do Cristo para nós. Só que isso fala também, ou traz consigo no seu bojo, essa expressão, outros significados muito importantes, porque a gente sabe que Jesus assume também o título de Filho de Deus. Está lá em João, primeiro capítulo de João, inclusive falando, né? E deu àqueles que o aceitaram a possibilidade de se tornarem filhos de Deus. Então, um título a ser conquistado, a ser desenvolvido. Mas o Cristo, ele tanto agrupa, ele tanto traz para si o título de Filho do Homem como Filho de Deus. Agora, qual a função do título Filho de Homem? Por que não só o título Filho de Deus? Cara, que a gente estudou, tinha o pessoal que achava que Jesus não tinha nada, nunca tinha vindo na matéria, e ele mostra que ele também tem essa característica humana, né? Não a característica humana que a gente conhece, mas que ele também passou por uma evolução, que um dia a gente pode chegar a ser o que ele é. Maravilha, querida. Exatamente isso. Ou seja, com esse título, Cristo ele deixa um vínculo imperecível conosco, dizendo-nos: eu também sei o que é a humanidade. Eu também já fui homem. Eu também já fui ser humano, espírito materializado. Já conheci os desafios da vivência na matéria, na relação com a carne. Eu também sou filho da humanidade, embora já sendo produto lá na outra ponta, o resultado do ápice que a humanidade pode gerar. Produto mais nobre, mais elevado, o ser humano aprimorado, nós vemos em Cristo. E para além disso até, né? Ele é o humano elevado ao máximo, que já alçou-se também ao divino. Por isso ele une os dois títulos, Filho do Homem e Filho de Deus, que é o que Paulo vai descrever no Livro dos Espíritos, o homem hífen Deus. Jesus, ele faz a hifenação, ele faz a conexão entre a humanidade elevada ao seu máximo, mas que passou pela humanidade, e a divindade que passa, então, a se expressar. Então, olha o quanto está oculto filosoficamente num simples título. Primeiro, há uma amarração com a missão. Há uma amarração com a expectativa, com a profecia. Ele está afirmando, olha, o que está previsto está sendo cumprido. Isso era muito importante para a interlocução no seu tempo. Segundo, há, justamente pela vinculação com esse título, essa ideia, então, de que ele é aquele filho do homem que tem um reinado imperecível nessa terra, que está preparando um reinado acima de todos os reinados. Então, há uma fala, uma reflexão também sobre a sua natureza. Mas, embora sendo assim tão grandioso, ele também amarra-se à humanidade, dizendo: eu também passei pela fieira humana, sei o que é ser humano. E com isso aponta para o que é a destinação da humanidade. Se ele é filho do homem, ou seja, o produto, o mais belo e saboroso fruto da humanidade, no sentido de desenvolvimento, nós também um dia seremos filhos do homem, filhos da humanidade, filhos de nós mesmos, aperfeiçoados ao máximo, como ele já o é. Tudo isso sendo dito nessa expressão. Diga. Teria algum motivo, então, de ter usado a expressão filho do homem aqui, em vez de filho de Deus, no sentido de, já que está na matéria, já que está incluso na humanidade, vai passar por dificuldades? Tem uma certa relação dessa escolha? Tem. Porque a gente vai ver outras profecias e outras falas de Jesus que vão descrever melhor, então, a natureza do seu messianato. Tá bom, ele é o Messias. Ele é esse rei dos reis. Esse que terá o domínio eterno. Ótimo. Mas qual que será a natureza do seu messianato? E aí que Jesus vai trazer também essa reflexão de uma tarefa marcada de muito sacrifício, de muita luta, de muita renúncia. Passar pela fieira humana envolve isso. Então ele também vai querer fazer essa amarração. Olha, está aqui o Filho do Homem, mas olha os caminhos que o Filho do Homem vai percorrer. Ele está indo cumprir o que está previsto, mas veja o que representa isso: seguir pelo caminho da cruz, seguir segundo aquilo que está previsto, por exemplo, por um outro profeta, que é agora o profeta
Daniel. Vamos lá, Daniel, de volta. Perdão, Daniel não. Isaías. Isaías 53, né? Os mais belos trechos dos profetas. Aqui ele não usa exatamente a expressão filho do homem, né? Não aparece, mas a ideia está aqui, do que é a missão desse Messias. Antes, deixa eu só ver mais um outro aqui. Ah, tá, esse aqui a gente já citou. Então, Isaías 53. Deixa eu ver quais versículos eu vou ler. Bom, eu vou ler do 4 em diante, mas o 2 e o 3 já falam dele, viu? Bom, vou ler o 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E aí ele segue aqui descrevendo, temos mais trechos, temos mais trechos que fazem uma referência ainda mais direta ao Evangelho, à cena da paixão, né, que está sendo descrita aqui. Mas eu acho que vale lermos um pouquinho mais adiante aqui, no versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levarão sobre si. Achei interessante essa ideia do fruto que já está aqui, porque o Filho do Homem é o fruto da humanidade. Então, o Cristo, em dando o exemplo da renúncia e do sacrifício a toda prova, prepara mais frutos similares a ele no futuro da humanidade. Ou seja, mais e mais espíritos que entendem essa senda, que por ela adentram e que, de seres humanos ainda tão imperfeitos, vão se fazendo mais conformes ao Filho do Homem, o resultado, o produto do que é o ser humano tocado por Cristo. O ser humano inspirado em Cristo. Ele vai se tornando esse Filho do Homem, no sentido de título, de futuro, de porvir. Alguma dúvida sobre esse ponto? Algum acréscimo? Porque isso aqui realmente é muito importante, assim, porque à luz do Espiritismo, nós estamos vendo aquilo que talvez seja a maior renovação do ponto de vista do Evangelho que o Espiritismo faz no cristianismo, que é associar a natureza de cada um de nós com a natureza do Cristo, dizendo-nos que somos da mesma criação, frutos da mesma criação, da mesma origem e com a mesma destinação. Isso é uma mudança absolutamente gigantesca na visão em torno do Evangelho, desde milênios, né? Desde todo esse processo de consolidação das antigas visões. Alguma dúvida sobre isso? Diga. Eu falo que abarca tudo, né? Você pega toda a vida dele, então todas as lições, tudo ali, uma boa, uma caridade, fala assim, você também consegue. É aquela chave que abre para isso para ser alcançado. Né? Exatamente. E aí a gente vê, né, como que Jesus, em mais de um momento, deixa isso claro, mas a gente foi tomando certas vias que foram colocando ele muito distante de nós. Claro que distante ele está mesmo na doutrina espírita, no sentido de evolução, não de presença. Mas uma coisa é estar distante em sentido de evolução,
algo que é alcançável, algo que é meta. Outra coisa é estar distante no sentido de natureza. A natureza dele é diferente da nossa, então inalcançável, inabordável. É a partir de visões como essa que a gente concebeu, então, poxa, se assim é, se a natureza dele é absolutamente diferente da nossa, então a vivência dele também será inviável para nós. Então a salvação não poderá derivar disso. Se ela derivar disso, ninguém se salva. Então a visão sobre a natureza dele impactou sobre a nossa visão em torno da salvação. E assim uma série de outros conceitos, é um efeito dominó. Agora, se eu recupero a visão dele como um espírito que passou como nós pela humanidade, isso traz toda uma nova visão sobre o meu processo e a minha jornada e a minha relação com o Evangelho, com a vivência do Evangelho. Eu percebo que são coisas aparentemente sutis ou às vezes até muito profundas, mas estão no cerne da renovação que o Espiritismo propõe para o Evangelho, para a visão do Evangelho. Estão no cerne dos desvios de entendimento, digamos, que nós fomos construindo ao longo dos séculos no cristianismo. Um desses desvios fundamentais é sobre a natureza do Cristo. Em não o colocando como mais um de nós que passou pela mesma fieira e o colocando no patamar divino, né, da natureza divina, nós criamos uma barreira daí por diante intransponível que impactou em todo o restante da nossa interpretação do Evangelho. Diga, Marina. Essa questão da natureza de Jesus me lembrou o livro Esquina de Pedra, né, onde eles comentam que acho que no século III, se eu não me engano, que foi uma decisão mesmo da Igreja nascente, né, de como eles iriam proclamar Jesus, né, de qual seria a natureza dele. Jesus é Deus? Jesus não é. E aí eu achei interessante que eu não conhecia, né, mas foi ali tomada uma decisão humana sobre essa natureza. Exato, essa obra é fantástica, né, porque ela descreve um dos momentos mais importantes da história do cristianismo, que foi ali no Concílio de Nicéia, um dos primeiros concílios de mais importância, quando justamente o cristianismo, vamos dizer assim, faz a curva, né, vira na esquina. Por isso talvez o título, claro que é uma referência também à pedra angular que fica na esquina, que faz referência à própria natureza de Jesus. Mas é ali que o cristianismo começa realmente a estabelecer as bases da teologia clássica, que ainda vigora, e essas incompreensões que geraram tantos equívocos no entendimento da doutrina do Cristo tal qual ela é. Então, ali a gente teve uma figura muito importante da história do cristianismo que acabou sendo considerado herético, que é ário, né? A doutrina ariana. Não tem nada a ver com o arianismo da Europa do século XX aí. Mas a doutrina ariana, lá no século III, IV, ela defendia justamente que Jesus tinha natureza humana também, havia sido criado, uma criatura, melhor dizendo, como nós. Não só essa questão de natureza humana divina, mas que ele havia sido criado como nós também. Então, ele acabou sendo considerado herético, a visão que prevaleceu foi a visão dessa natureza divina, e aí começou toda uma estruturação, né, teológica em cima dessa visão. E aí o Espiritismo vem nos trazendo, então, a visão da evolução, a visão do Espírito. É interessante porque a gente fala isso como naturalidade, mas implicitamente estão conceitos essenciais da doutrina espírita aqui. Evolução, Espírito, progressão dos Espíritos, tudo isso está embasando implicitamente a nossa interpretação. Então, Jesus, ele é filho do homem porque ele é Espírito, criado como nós outros, que, portanto, percorreu a mesma senda que nós estamos a percorrer, claro, em tempos remotos, fez lá a sua jornada, trilhou o processo e chegou agora a estar além da humanidade. Então, é filho do homem, mas também já filho de Deus, tomando posse das suas faculdades aí plenas, né, de espírito puro. Mas isso fica, então, como referência para nós. O Cristo toca a natureza humana, porque tem um ponto de contato, tem um ponto de ligação com a natureza humana. E o que vai ser do homem tocado por Cristo?
é o que nos cabe aqui, o Filho do Homem que nós precisamos ser. Para isso, eu trouxe um texto para a gente refletir no livro Fonte Viva 127, chamado Humanidade Real. E isso aqui é importante, gente, por quê? O que Jesus está dizendo no versículo? O Filho do Homem vai ser entregue. Depois de tudo isso que a gente falou, como é que isso nos alcança agora? Qual o novo significado que essa fala tem para nós agora? A gente já conhecendo o que a gente conhece, a gente deixa de praticar para seguir as coisas materiais, né? Servir as coisas materiais. Ou seja, nós conhecemos a nossa destinação. Foi nos dado um modelo que esteve entre nós, em pessoa, para nos demonstrar: isso é o seu futuro. Isso é o que te espera. E aí, conhecendo isso, você entrega esse Filho do Homem, você abre mão desse Filho do Homem para permanecer dentro das buscas mesquinhas, ilusórias, afeito às paixões e às ilusões que ainda nos mantêm tão distantes dessa destinação. Então, de repente, essa fala de Jesus começa agora a ecoar dentro de nós os seguintes termos: toda vez que você opta pelo vício em detrimento da virtude, você está entregando o Filho do Homem que você está destinado a ser. Você está traindo ele. Você está conduzindo ele ao madeiro. Toda vez que você deixa de avançar para manter apegado onde estás, você está entregando o Filho do Homem. Você não está avançando para a humanidade que te espera, para o produto que você está destinado a ser. Aquela passagem que a gente viu em Hebreus, né? Do Paulo, né? Que é os rudimentos da lei. Daí, se a gente não seguir isso, a gente está novamente crucificando Cristo. Exatamente. Não é para a gente avançar para além dos rudimentos da doutrina do Cristo, né? Como diz o apóstolo Paulo, para a gente não ficar ali recapitulando obras mortas. Então é isso, assim, de repente saímos do cenário só Judas com Jesus, porque o ato de Judas, na verdade, não entregava só o Filho do Homem e o Cristo, entregava o Filho do Homem e Judas. Ele entregava a si mesmo à dor, à ilusão, em detrimento do progresso que ele poderia efetuar. Ele abria mão do progresso por si mesmo, da felicidade amplificada por si mesmo. Ele não estava entregando só Jesus, ele estava entregando o destino dele a caminhos sombrios. É isso que Jesus quer dizer, na verdade, né? Porque só seguindo pelos caminhos dele é que nós vamos conseguir desenvolver em nós o ápice da humanidade, para depois passarmos a cogitar da angelitude. E é exatamente isso que Emmanuel vai descrever nesse capítulo 127 do livro Fonte Viva, chamado Humanidade Real, em que ele vai comentar um versículo de Pilatos, uma fala de Pilatos, registrada no Evangelho de João 19:5. Então, até de uma fala de Pilatos, o Emmanuel vai extrair para nós uma lição. E essa é uma frase muito conhecida, né, na história da literatura, da arte. Tivemos muitos pintores que a colocaram em tela, porque do latim, nós temos a versão dela em latim, que significa ecce homo, que é eis o homem. Então, temos muitos quadros que são o ecce homo, é Pilatos apresentando Jesus diante da multidão, e ele fala exatamente isso, eis o homem. Ele não tinha a dimensão do que ele falava ali, né? Eis o homem. Eis aqui o protótipo do ser humano ideal. O ser humano, a imagem e semelhança do Criador, como de fato ele foi criado para ser. Por isso Emmanuel comenta, apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura,
nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. É interessante que, apresentando o homem dos homens, o ser humano ideal, ele é ali apresentado completamente despojado de quaisquer elementos exteriores de apresentação. Não há vestimenta, não há títulos, não há áulicos, não há clarins, não há bandeiras, não há nada que ornamente esse ser humano. No entanto, ali está o ser humano, por excelência. Como a dizer que o que realmente ornamenta e qualifica o ser humano é de natureza íntima, diz respeito à postura, diz respeito à maneira pela qual se porta o ser humano. Então não tinha banquete, não tinha púrpura, nem aplauso, nem flores, porque os homens da época eram medidos por isso. Quanto mais banquete, quanto mais púrpura, maior esse homem. Mais importante é essa criatura. Quanto mais exércitos, quanto mais áulicos, mais gabaritado está esse indivíduo. E, no entanto, o homem dos homens ali comparece como um simples prisioneiro. Então, Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercer a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpar. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Então aqui, gente, nós temos alguns dos traços da verdadeira humanidade. Toda vez que sou humilhado e revido, eu ainda não estou trabalhando pelo Filho do Homem. Pelo contrário, estou abrindo mão, estou abdicando desse traço. Toda vez que sou escarnecido e não opto pela desculpa, pelo perdão, ainda não estou trabalhando por esse Filho do Homem, por esse resultado, por essa meta. Então, nós temos aqui a postura do Cristo como sendo os seus elementos qualificadores. Não a púrpura, não o banquete, não as flores, não as medalhas, não os louros, mas a paciência, a humildade, a resignação, o perdão, a indulgência, esses os qualificadores. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Eu me recordo do livro Há 2000 anos, né? Tem aquele momento lá da descrição dos bastidores da prisão e do julgamento de Jesus. E aí o Públio Lentulus chega lá na corte de Pilatos, vai conversar com ele, porque o Pilatos estava meio desesperado, não sabia o que fazer, porque, por um lado, ele reconhecia a grandeza daquele homem, mesmo sendo Pilatos, marcado por tantos vícios, ele reconhecia a virtude e a grandeza daquele homem. Sua esposa havia sonhado para que ele não mexesse com aquele homem na noite anterior. Então ele estava aflito com isso. E ele hesitava. Por outro lado, a multidão porque queria aquele homem. A multidão estava lá, fremente, desesperada, tresloucada, e ele então pede conselho ao Públio, né? E aí, em determinado momento, chega o guarda, um dos guardas dele, e aí o Pilatos pergunta: e o prisioneiro, como se comporta? E aí o guarda descreve assim, a postura moral de Jesus, e o Pilatos diz: que homem extraordinário. Você vê, o indivíduo mergulhado no vício, nas hesitações, no interesse pessoal, diante daquela virtude, ele não resiste, como o Públio não resistiu antes e ajoelhou-se, né? Ele não resiste e fala: mas que homem extraordinário.
eis o homem. Isso é modelo de ser humano. Isso é grandeza moral, porque a grandeza moral ela se afirma, ela se atesta. O máximo que a sombra, que o vício pode fazer é tentar fugir dela, mas ele reconhece de alguma maneira, ou tentar agredi-la justamente para tentar abafá-la, mas ele reconhece. Você falou de joelhos e Saulo, né? O próprio Saulo também. Ele nem sequer percebe, né? Ele já está de joelhos olhando para Jesus. Olha, exato. Então diz simplesmente, eis o homem, aparentemente vencido. O mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Gente, isso aqui renovou de tal modo os séculos, né? Porque eu me lembro que eu estava lendo um livro chamado Domínio, que fala da influência do cristianismo na civilização ocidental. E aí tem uma parte lá que ele entra ali mais nos filósofos contemporâneos, ele vai falar de Nietzsche. E assim, o quão desafiador, o quão incômodo era para Nietzsche esse novo paradigma de valor moral que o Cristo criou. Porque até então na humanidade a dignidade, a honra estava no revide. Em a pessoa não aceitar ser rebaixada. Como lá o senador Publio Lentulus quis aplicar logo os castigos para mostrar que viera lá no jovem desde horas. Então aquilo era o padrão de dignidade, não descer do seu status, não descer do seu... Mas o Cristo, ele inaugurou um novo padrão de dignidade em que os vencidos são maiores que os vencedores. E o Nietzsche, ele ficava, como é que pode? Ele inverteu a mesa. Agora a ralé, os que são os mais humilhados, os que são os maiores. Como é que esse homem conseguiu fazer essa inversão de valores no mundo, gente? E não tem o que fazer contra esse homem. O Nietzsche, ele ficava assim, não tem o que fazer contra essa mudança, porque ele estabeleceu um outro padrão de grandeza que, por mais que a gente tente demover, não tem como fazer. É grande o que mais se humilha por amor. É maior o que mais se apaga por amor. O que você vai fazer com uma grandeza dessa? Não dá para humilhar, não dá para vencer, não dá para dobrar. Então ele ficava assim, mas não é possível que esse homem conseguiu, com esse gesto, mudar os paradigmas da civilização. Porque ele tinha um desprezo, né? Não, essa coisa de ser pequeno, de humilhar-se, de abrir mão dos seus desejos, isso é rasteiro na visão do materialismo. No entanto, Cristo colocou isso como o ápice. E não tem como vencer isso, porque o ser humano sente que isso é a grandeza. No íntimo, no âmago, todo espírito sente que isso é grandeza. Vou ver os filmes de heróis, os heróis sempre abrem mão dos desejos dele para salvar os outros. Renúncia, sacrifício. Quem estabeleceu isso? Cristo. Tivemos exemplos antes, podemos pensar no Sócrates, sim, mas não há nada que se iguale a Cristo nesses termos. Então, é isso aqui, né? Ele estabeleceu o mais alto padrão de dignidade humana. Então, dignidade humana antes do Cristo, e mesmo depois, para muitos que ainda não abraçaram a proposta dele, a dignidade humana era: eu não vou levar o desaforo, eu não vou aceitar, eu não vou me rebaixar. Eu preciso afirmar a minha dignidade, a minha honra está em jogo. Jesus coloca tudo isso no lixo. Esse negócio de dignidade, de honra disputada com sangue, com palavras ferinas, com agressão e revide. No Evangelho isso vai direto para a lama, porque dignidade está em perdoar, em relevar, em apagar-se, em fazer-se pequeno, em sacrificar-se. E aí isso é terrível para o mal, né? Porque o mal não consegue alcançar essa dignidade. O que você vai fazer com um cara que você fere ele e ele te perdoa? Como é que você dobra um cara desse? Qual que era a maior arma do mal em todos os tempos? Eu posso te matar, eu posso te torturar. Vem um ser e fala: com isso você não me vence. Acabou. Não tem como vencer. Não tem como vencer.
Então, é simplesmente uma mudança completa de paradigma que o Cristo estabelece. Depois os mártires, os que vêm depois. Ele estabelece um padrão de dignidade que não pode ser alcançado pela sombra. Por isso ele diz, não se pode destruir uma cidade edificada sobre um monte. É inalcançável pelo mal e pela sombra. Eu não sei se é uma frase de Maria Dolores ou de outra pessoa, mas que diz que quando a flor é pisada, aí mesmo que ela solta mais aroma ainda. Exatamente, a mesma coisa. Quando o sândalo é cortado, aí que ele solta mais do seu perfume e assim sucessivamente. A Marina comentou ali, né? E isso é glorioso, exatamente, isso é glorioso. Essa é a nova glória, a verdadeira glória instituída no mundo pelo Cristo. Por isso ele conclui, rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Então, se diante da vida, das circunstâncias que me são impostas, eu me afasto das linhas morais do Cristo, eu estou me afastando da minha humanidade real. Estou me afastando do título de filho do homem, voltando à animalidade, ao invés de abraçar a humanidade no seu aperfeiçoamento, no ápice a que ela está destinada. Deu para entender isso aqui, pessoal? Só para complementar, para entendermos ainda mais ou melhor esse encontro, então, do Cristo, já o Filho do Homem expresso, desenvolvido conosco, seres humanos em desenvolvimento, vamos ler uma outra mensagem do Emmanuel, agora no livro Pão Nosso, capítulo 61, chamada O Homem com Jesus. Então, há o homem com Jesus e o homem sem Jesus. O homem sem Jesus geralmente tende para recapitular a animalidade, voltar aos padrões da animalidade, interesse pessoal, egoísmo e etc. Agora, o homem com Jesus, ele receberá um toque diferente. Ele vai se destinando, de fato, abraçando, de fato, a sua destinação enquanto filho do homem, produto aperfeiçoado da humanidade. Então, o Emmanuel vai comentar agora um versículo de Paulo, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, regozijai-vos. E aí, basicamente, é uma lista, a mensagem, de características que o Cristo vai imprimindo na criatura que vai se abrindo a ele. A influência do Evangelho. Então ele diz assim, ó, com Jesus ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço. Então, sai da treva da ignorância e do vício para a luz da virtude e da sabedoria. Da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura de bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. E é muito interessante notar isso, voltando ao livro que eu citei aqui, o livro Domínio, porque a gente vê isso se desenvolvendo na história. O toque do Cristo depurando a humanidade. Mesmo aqueles que não eram propriamente cristãos, mas inseridos nesse contexto da civilização ocidental, que iam usufruindo os benefícios do toque do Evangelho, do Cristo. Então, por exemplo, de onde foi surgindo um maior cuidado, uma maior preocupação
por exemplo, com o que está preso. A humanidade, ou aquilo que se chama de direitos humanos, né, que muitas pessoas é da Revolução Francesa. Não, isso é muito anterior à Revolução Francesa, porque ali só foi a culminância de um processo que inicia com o Evangelho. Então, quando ele fala aqui da dureza à piedade, de onde vem gradualmente surgindo a piedade no trato com aqueles na sociedade que estão enfermos na condição de criminosos? Embora ainda temos muito a avançar, mas de onde vem vindo isso? Cristo, do toque do Cristo. A arte que vai sendo aprimorada, vai sendo sublimada, embora muitas vezes a gente, em processo de degradação, de entrega ao vício, a gente leve a arte lá ao lodo. Mas você vê um apreço pela espiritualização da arte, pela elevação. De onde vem isso? Do toque do transcendente, do toque do Cristo. Do uso mais adequado do verbo, como está aqui, da palavra vazia ao verbo criador. Tomar consciência sobre o que eu falo, o uso das palavras. De onde vem isso? Toque do Cristo. Então, o Cristo ele vai pegando cada aspecto, cada imperfeição humana, ele vai depurando aquilo, ele vai tocando naquilo, ele vai transmutando aquilo. Por exemplo, da inércia ao serviço, de onde vem essa preocupação maior com o uso do tempo, preencher o tempo com o que seja edificante, com o que seja trabalho, né? Ocupação útil do Cristo. Então, várias dimensões no plano do indivíduo, mas no plano da coletividade também. A proposta da obra lá que eu citei é justamente isso, mostrar como que o Evangelho foi aprimorando, né, a humanidade como um todo. E aí o Emmanuel conclui: homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Então, o homem com Jesus há de chegar ao ápice da humanidade para então voltar os seus olhos aos píncaros da angelitude, que também nos espera. Agora, toda vez que reluta em aplicá-lo, eis que entrego o Filho do Homem que eu mesmo estou destinado a ser. Beleza? Só que essa entrega não é indolor. Não é isenta de consequências. Por isso Jesus diz aqui: ai, ele não põe o ai aqui, né? Mas, põe sim. Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Ai da criatura humana que renega a sua própria evolução. Ai da criatura humana que, já informada quanto ao que está destinada a ser, renega o seu futuro. Abre mão de progredir. Abre mão de escolher adequada e conscienciosamente os melhores caminhos. O ignorante terá atenuantes. Agora, quem já viu o Filho do Homem, quem já vislumbrou o que nos está reservado, ai desse homem que entregar. Quem nos diz isso? Quem nos diz isso? Além de Jesus. Pensando na doutrina espírita. Quem nos disse que as consequências dessa entrega são extremamente dolorosas no porvir? Quem já morreu? Os espíritos. Eles que nos dizem, eles que nos disseram: infelizes os que não aproveitam a ocasião de progredir nesta terra. Infelizes os que trocam os prazeres e as inquietações da terra, que trocam o Filho do Homem, o seu progresso, o evoluir a vida espiritual pelos prazeres e pelas inquietações da terra. Então, o que no Cristo está aqui afirmado
a doutrina espírita vem e traz o fato. O Cristo, ele apresenta a filosofia, ele apresenta o entendimento, né, a visão da lei. A doutrina espírita vem e traz os fatos que corroboram o que o Cristo disse. Todo espírito que em vida fugiu do Filho do Homem, entregou o Filho do Homem, não trabalhou pelo Filho do Homem, pela sua versão aprimorada, encontra ainda em vida e principalmente depois as consequências dessa escolha. As consequências extremamente dolorosas dessa escolha. Serão acrescidos justamente pelo fato de já conhecer o Filho do Homem. Questão 642 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a eles, né, para assegurar a posição futura, bastará não fazer o mal? Os Espíritos falam que precisa fazer o bem no limite das forças. Humberto Campos tem uma mensagem que ele descreve um sonho que Kardec teve antecedendo essa pergunta. Que ele vai no mundo espiritual, vê uma região ali de muito sofrimento, pergunta, quem está aqui? Por acaso são os imperadores de Roma de outrora, Calígula, Nero, esse pessoal? Não, esses aí encontraram, né, o auxílio da misericórdia porque eram espíritos muito embrutecidos, muito voltados para o vício e tal. Os conquistadores, então, de outro tempo, Gengis Khan e tal. Não, esses também encontraram da misericórdia divina a possibilidade da reencarnação, porque eram espíritos muito brutos, muito ignorantes quanto à realidade espiritual. E ele vai perguntando, quem está aqui, então? Os cristãos de todos os tempos, ou seja, os que viram o Filho do Homem. Quem conhece o Filho do Homem e o entrega. E a nós espíritos, então, responsabilidade impulsionadora, né? Nunca como um fardo, nunca como um peso, mas impulsionadora. Conhecer, gente, o que nós estamos destinados a ser. Olha o Cristo, veja o Cristo. Trocar isso por prazer momentâneo no mundo. Às vezes a gente para refletir mais a fundo e você fala, mas que tamanho de insensatez é essa? Que eu vou trocar aquilo que eu vejo em Cristo por prazer sensorial no mundo? Por glórias, ou melhor, vanglórias do mundo? São as glórias vãs. Eu vou trocar aquilo que eu vejo no Cristo, aquela paz, aquela beleza, aquele amor, aquela grandeza que me envolve, aquela coisa que irradia, eu vou trocar aquilo, que é a minha destinação, por vanglória no mundo, por prazer, por dinheiro. Eu vou colocar isso acima disso, essas coisas acima disso. Então, você para pensar no quão insensatas são as escolhas de entregar o Filho do Homem, quando nós as fazemos em nossa vida. Você troca a sua paz, que é o tesouro mais caro e precioso que você pode ter, para ter alguns minutos de prazer. É isso mesmo que a gente faz? Que loucura é essa? Sabe? Você troca aquela serenidade em pôr a cabeça no travesseiro para poder alcançar um determinado cargo, para poder gozar de determinadas coisas que a corrupção talvez poderá me trazer? Que loucura é essa? Mas é o que muitas vezes a gente faz, por 30 moedas. As 30 moedas, naturalmente, são absolutamente simbólicas aqui. 30 moedas é nada diante do tesouro que está aí, é nosso, é só tomar posse dele, mas a gente troca por 30 moedas. Então, dentro desse ai do homem, por quem é traído o Filho do Homem, está tudo isso. Quando você desperta para a insensatez das suas decisões, você fala, meu Deus do céu, ai de mim. Aí é o espírito que desperta no mundo espiritual, cheio de remorsos, né? Cheio de arrependimentos, e aí vem a misericórdia, fala, então vamos nascer de novo. Vamos de novo trabalhar pelo Filho do Homem? Vamos comprometer com o Filho do Homem, com a versão melhor de você? Vamos. Vamos pegar essa e aquela luta? Vamos pegar esse e aquele desafio? Vamos. Venha para a matéria.
E aí tem, de novo, o jogo. Tentações e definições. Probabilidade e determinismo. Livre-arbítrio e probabilidades. Então, no fundo, o que está sendo escrito aqui é o processo mesmo da evolução humana. E as tantas vezes em que nós trocamos o Filho do Homem, especialmente já nas últimas encarnações em que temos maior conhecimento sobre o Filho do Homem, especialmente agora, na atual encarnação. O Filho do Homem está claro para nós quem ele é. Trocá-lo agora, ai desse homem, ai de nós. Ai de nós. É porque a troca com o conhecimento é muito mais pesada. Isso, querida. Isso. Por isso a gente tem que pedir muito auxílio ao nosso conhecimento, para que ele esteja realmente muito atrelado à humildade, ao discernimento, ao equilíbrio, para que a gente não ceda ao convite para trocar mais uma vez o Filho do Homem. Mais tantas vezes, né? Mas, acabam alguns espíritos, acabamos nós mesmos, nesta ou em outras existências, trocando, não suportando ali o desafio que nos está proposto. E é nesse sentido que nós separamos aqui uma mensagem do Emmanuel, em que ele vai falar disso, de não suportarmos o convite para sermos fiéis ao Filho do Homem. Cedermos, então, à tentação, aos arrastamentos, às 30 moedas que nos atiçam, e, então, abdicarmos desse futuro que se mostra para nós tão radioso. Comprometermos muito, né? Voltando ao exemplo aqui que foi citado, o Carlos Clenningham, por exemplo, eu acho que ilustra bem isso, né, do livro Renúncia, porque ele tinha um futuro ali muito, muito luminoso, né, se ele abraçasse a proposta com a qual havia se comprometido naquela encarnação. Então, ele teria o auxílio da Alcíone, não necessariamente como companheira, mas tinha o tio, tinha o conhecimento do Evangelho, tinha a mensagem do Cristo e tal. Então, ele vislumbrava um horizonte de muito progresso, de muito desenvolvimento. Aquela encarnação toda foi planejada para isso. A Alcíone veio lá de milhões e milhões de léguas, de anos-luz, ela veio encarnar justamente para estimulá-lo e a outros daquela família naquela senda. E, no entanto, na hora de escolher entre o Filho do Homem e as 30 moedas, ele escolheu as 30 moedas. Então, você imagina o despertamento desse coração. Começa ali quando ele descobre que aquela prisioneira era sua própria noiva amada. Então, Emmanuel tem essa mensagem chamada Não Suportaram, capítulo 37 do livro Chico Xavier Pede Licença, que é uma parceria do Chico com o Herculano Pires. E é interessante, esse livro é uma coletânea, na verdade, 4 livros, porque o Chico ele descreve o que havia sido o bate-papo ali na reunião. Não sei se na época já era lá na Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, ou no Grupo Espírita da Prece, mas tinha-se ali a reunião, eles comentavam, por exemplo, uma questão do Livro dos Espíritos, algum trecho do Evangelho, tinha um comentário ali, um bate-papo entre os presentes, e depois vinha um benfeitor e trazia uma mensagem sintetizando as reflexões da noite. O Emmanuel, o André Luiz ou outro. E aí o Chico, então, ele descreve que nessa noite o assunto tinha girado em torno das quedas morais, que é um assunto aqui para nós também, né? A queda moral, ai daquele que acaba cedendo à queda moral. Então, ele diz assim, antes das tarefas habituais, o problema das quedas morais foi o tema dominante das conversações.
Alguns casos de suicídio, criminalidade, preocupavam grande parte dos amigos, e perguntas diversas surgiam sobre o assunto. Por que o abandono de compromissos solenemente assumidos por pessoas, claramente instruídas? Ou claramente normais do ponto de vista humano? Uma pessoa que tinha um compromisso que assumiu, uma tarefa espírita, por exemplo, um compromisso assumido na espiritualidade, tinha conhecimento disso, discernimento, e, no entanto, abandonava. Por quê, né? Por que existem filhos que fogem dos pais e vice-versa? Por que certas criaturas começam com tanto entusiasmo o serviço do bem, de um momento para outro deixam a obra inacabada, a obra iniciada sem maior consideração para com os outros? Por que o suicídio de pessoas indiscutivelmente respeitáveis? E aí, eles fazem lá, então, um estudo em torno da questão 171 de O Livro dos Espíritos, que fala da reencarnação. E aí o Emmanuel traz, então, o comentário. Falando o seguinte, mal será sempre engano, erro, desequilíbrio, desajuste. E para recuperar-lhe convenientemente as vítimas, a primeira atitude é a do entendimento que nasce da compaixão. Então, é interessante isso aqui porque Jesus, ele alerta para as dores daquele que cai, especialmente do que cai com consciência, do que cai conhecendo o Filho do Homem. Mas com isso, ele não diz para sermos com os que caem incompassivos. Pelo contrário. Aliás, com o próprio Judas. Ele alertou Judas das imensas dores que o aguardavam. Mas o que ele mais fez foi tentar ajudar Judas, antes e depois do suicídio. Até o último momento, ele está convidando Judas a repensar a sua atitude. Até o último beijo no horto, ele está convidando Judas a repensar a sua atitude. Ou, depois de já ter feito a atitude, de não se entregar à desistência. Mas mesmo depois que Judas desencarna, pelas vias do suicídio, como nós sabemos, pela literatura espírita, o primeiro ato de Jesus pós-crucificação é ir em busca de Judas. Está lá no poema do Maria Dolores. Ele desce às regiões sombrias, de sofrimento do mundo espiritual, em busca de Judas. Então, é interessante isso, porque é o modus operandi da justiça divina. A justiça vai se exercer. E ela será tão mais dura, quanto mais discernimento tinha o espírito. Ela será tão mais, digamos, enérgica, quanto mais discernimento tinha o indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, a misericórdia manda que os que estão no entorno tenham para com o que caiu compaixão. Não podemos livrá-lo da dor interna dele, porque essa é dele para consigo, de si para com a sua consciência. Eu não posso entrar no outro, livrá-lo de um átimo da dor consciencial. Às vezes só os séculos nos libertam das dores conscienciais, do remorso. Mas eu posso cercá-lo de compaixão. Então é o que o Emmanuel está dizendo. Assim sucede porque a queda moral, no fundo, significa extravasamento da carga de emoções e ideias negativas que criamos em nós. A gente comentou aqui no caso de Judas, ele tinha tendências. Como não olhou e trabalhou as tendências, elas vão se acumulando, vão ganhando força, vão se tornando como que um turbilhão, daqui a pouco quase que irresistível. A probabilidade de queda vai se tornando cada vez maior. Não que houvesse um determinismo, mas é algo que foi nutrido. E aí, chegado a um certo limite, você cede à tentação. É interessante isso, né? Quanto mais a gente conhece esses padrões nossos que são enviados, que levam para o caminho mal, esse mal do caminho define, não vai simplesmente possibilitar a gente de não seguir o caminho mal. Vai servir como ferramenta para a gente trabalhar a virtude oposta do que disso. Já que você conhece que lá, você coloca toda essa força para negar a parte do caminho. Sair pelo outro lado. A ferramenta da intenção.
Exatamente. Por isso, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque ele aprende de onde precisa se afastar, né? O que ele precisa ter esse cuidado adicional. Quando anotes a presença de companheiros caídos em perturbação, reflete, sobretudo, no esforço imenso que despenderam para suportar a pressão dos próprios conflitos na intimidade, da cela carnal em que provisoriamente residem. Este reencarnou para resgatar antigos débitos perante inimigos de outras épocas, cuja convivência lhe cabia tolerar por alguns poucos decênios. Então, para este indivíduo, o que isso aqui significa? O que isso aqui é para ele? Ele nasceu para resgatar antigos débitos perante inimigos, cuja convivência lhe cabia tolerar por alguns decênios. Apaziguar as amizades, né? Oportunidade de fazer o que ele fez de errado. Para nós, essa oportunidade aqui tem um nome, qualquer, no contexto do estudo de hoje. Para esse espírito aqui, isso é o Filho do Homem. Você nasceu para isso. Sua missão, sua tarefa, o seu horizonte de busca de melhoria é este. Não cumprir é trair o Filho do Homem. Você nasceu com esse compromisso consciencial. Vou viver junto de fulano, de ciclano, de beltrano, sei que será difícil, mas essa é a nova versão de mim mesmo, melhor que eu quero fazer, é o compromisso que eu assumi. É o meu Filho do Homem. É a minha nova versão aprimorada. Agora, chegando à matéria, corre por conta então desse espírito, se ele vai seguir com o Filho do Homem ou trair o Filho do Homem. E aí, naturalmente, trair o Filho do Homem representa não só a perca da oportunidade, com todo o senso de tempo perdido, de oportunidade perdida, etc., como também os remorsos que são consequentes. Então, para esse espírito, o Filho do Homem, para ele, é isso. Você nasceu para fazer isso como mote central da sua existência. E aí, sua grande decisão nessa existência vai ser se eu vou seguir com o Filho do Homem ou não. Se eu vou seguir com o programa ou se eu vou tergiversar. Que é o que Emmanuel diz a seguir. Ó. Entretanto, por algum tempo, aguentou em si próprio o impacto das vibrações contrárias que o contato difícil lhe causava. E, embora sem razão, volveu ao campo da ofensa, reincidindo na culpa. Não conseguiu manter-se fiel ao Filho do Homem. Aquele tornou a terra a fim de reajustar-se em ambiente de penúria material, de modo a corrigir tendências à dissipação e ao desmando. O meu problema, o problema-chave desse espírito aqui é com a dissipação e o desmando, ou seja, o uso inadequado da fortuna e do poder. Então, o que eu proponho? Visando me aperfeiçoar, visando o Filho do Homem, penúria. Quero viver em penúria. Esse vai ser o mote da minha existência. É a versão que eu preciso agora de Cristo. Aí o indivíduo encarna. Ele vai ser chamado a decidir se segue com o Filho do Homem ou se o trai mais uma vez. Aquele aspecto nevrálgico, se ele avança ou se ele recua. Todavia, carregou o fardo de obstáculos em certo trecho do caminho, até que, sem motivo justo para a rebeldia, derivou para a deserção e remorsos consequentes. Entende? A fala de Jesus aqui do melhor fora para ele não houvesse nascido, está falando também, entre outros sentidos possíveis, do próprio planejamento reencarnatório. Você planejou reencarnar para isso. Você veio e não fez aquilo que era a essência da sua encarnação. Melhor fora, né, ter esperado mais. Claro que Jesus, com isso, não quer dizer que o plano ali foi frustrado, houve invigilância do alto em nos permitir tal encarnação. Não é isso.
mas é a sensação que o espírito vai ter, poxa, a encarnação foi lançada na lama, né? Tanta preparação, tanta coisa, agora ainda não cumpriu o que eu tinha que fazer, ainda estou sofrendo remorso de não ter feito. Ainda tem todo um processo de preparação para tentar outro. Outro veio ao plano físico a fim de operar a própria desvinculação de hábitos infelizes, após solicitar situações regenerativas em auxílio de si mesmo. Então, para esse indivíduo, o mote da sua existência é desfazer certos hábitos. No entanto, depois de algum trabalho em auto-reeducação, admitiu-se portador de imaginário cansaço e retornou aos costumes lastimáveis de outros tempos, adquirindo arrependimentos de longo prazo. Então, veja que no caso de todos eles, a consequência sine qua non de não abraçar o programa é encontrar o arrependimento e a frustração de ter que refazer todo o programa. Outros ainda pediram graves provas na terra para se afastarem das induções ao suicídio, em cujas sombras se demoraram em instâncias do pretérito. Temos aqui o caso de Ivone do Amaral Pereira. 2 suicídios subsequentes, encarnações anteriores. Portanto, uma tendência muito grande de se entregar ao suicídio, que ela venceu com imensos sacrifícios. Imensos sacrifícios, porque a tendência era muito grande. E por isso que o Chico, né, até, e o Arnaldo Rocha, certa feita conversando com ela sobre a questão do suicídio e tal, ela falando daquela coisa dentro dela, assim, eles a denominaram heroína silenciosa, porque a batalha que essa mulher travou dentro de si para manter-se fiel ao Filho do Homem, a versão nova do Espírito, foi hercúlea, gigantesca, porque ela abraçou isso aqui. Mas, finda certa cota de aflições, impacientam-se com o peso dos problemas em que se oprimem e destroem o próprio corpo inutilmente, retomando trevas e lágrimas de que muito dificilmente lograrão se desvencilhar. Trevas e lágrimas de que muito dificilmente se lograrão desvencilhar. Quando observes o mal, compadece-te daqueles que lhe aguentam as investidas. Entretanto, compadece-te mais ainda de todos aqueles que o praticam. Porque é o que Jesus está dizendo. Lidar com a investida das tentações e tal é desafiador. Agora, mais doloroso é a macedência. Então, compaixão para com os que caíram e muita vigilância para que não venhamos a cair. Os que sofrem de consciência tranquila estão ampliando o campo da alegria e da bênção nos domínios da própria alma. Então, se você está ali numa vida reta, numa vida de resistência, numa vida de disciplina e tal, e a dor te visita e a vida te dá as lambadas, bendize. Porque esse sofrimento é bendito, se você está na retidão. Agora, os que estendem o mal, porém, não suportaram a si mesmos. E como que fazendo explodir os conflitos que acumularam por dentro deles próprios, aniquilam benditas possibilidades da vida para cujo reajustamento serão necessariamente compelidos a lutar e recomeçar. É o que está descrito aqui no ai daquele que traiu o Filho do Homem. Porque aniquila benditas possibilidades de vida e de progresso e será compelido a lutar e a recomeçar. Às vezes num clima até mais áspero de testemunho e de provação. Deu para entender? Cada um de nós, portanto, tem o seu Filho do Homem. Isto é, a versão melhor de você mesmo com a qual você se comprometeu nessa encarnação.
E parte essencial da nossa vida é descobrir qual é a nossa porção de luta, o nosso quinhão de deveres, de provas, de testemunhos, e sermos fiéis a isso até o último suspiro. Não entregando o Filho do Homem por algumas 30 moedas de prazer e de ilusão neste mundo. Alguma dúvida? Sendo assim, então, ficamos por aqui hoje, rogando a Jesus que nos ajude a sermos fiéis ao Filho do Homem, tanto ele próprio, o Mestre, como também a nova e mais aprimorada versão de nós mesmos, pela qual tanto ansiamos. Aos amigos e amigas de casa, nosso grande abraço. Que Jesus nos permita estar juntos novamente na próxima semana. Até lá.